que define um ângulo com um polígono, né? De modo geral, tanto côncavo quanto convexo. Mas o que define? A gente vai trabalhar só com os convexos. Então, assim, ó, quando eu não falar nada, quando eu der uma propriedade, o polígono, tarará, tarará, quer dizer que esse polígono é convexo. Então, agora no começo, eu vou ficar falando, polígono convexo, polígono convexo. Mas as propriedades que nós vamos trabalhar são todas para polígonos convexos. Então, vai ter hora que você está lendo o texto lá na apostila, ou no livro, ou na internet, ele não fala se é côncavo ou convexo. Mas se ele está trabalhando com propriedades, é porque é convexo, tá? Então, um polígono ele é definido pelo número de lados ou pelo número de ângulos, que é a mesma coisa. Se ele tiver um triângulo, por exemplo, tem 3 lados, 3 ângulos. O quadrilátero, 4 lados, 4 ângulos. Então, o número de ângulos e lados sempre vai ser o mesmo, e a gente vai denotar por N, ou por N maiúsculo, o número de lados, que é o mesmo número de ângulos. Então, a gente define assim, começa com 3, triângulo, 4, quadrilátero. Pimenta, mas e o quadrado, o retângulo, o losango, são todos quadriláteros. Então, assim, a primeira classificação que a gente dá é pela quantidade de lados. Quando eu penso já, por exemplo, no losango, ele já tem propriedades, eu já vejo mais propriedades do que simplesmente ter 4 lados. Depois tem uma aulinha só de quadriláteros para a gente fazer essas diferenças. Igual a gente viu em triângulo, né? Tem o triângulo retângulo, tem o triângulo equilátero, tem o acutângulo, o obtusângulo, então a gente depois vai classificando. 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, então é sempre polígono, né? Então, gono significa os lados e poli, vários. Então, 6, hexa, então hexágono. 7, hepta, então heptágono. 8, octo, então octógono. 9, eneágono. 10, decágono. 11, um decágono, e aí por diante. Dodecágono, tridecágono, pentadecágono, até o 20, que é icoságono, tá? E aí a gente pode ir trabalhando com mais, mas normalmente os destaques são esses daqui, decágono e icoságono. E anteriores a gente vai trabalhando com os prefixos da quantidade de lados, tá? Bom, a gente vai fazer o seguinte, uma animaçãozinha aqui. A gente vai dividir o estudo dos ângulos dos polígonos de duas formas, dos ângulos internos e dos ângulos externos, igual a gente fez no triângulo. Então vamos lá. A soma dos ângulos internos de um polígono, ela sempre vai ser definida por essa formulinha, A soma dos ângulos internos, então eu vou usar isso aqui, SAI para a soma dos ângulos internos. A gente vai usar SAI. É N menos 2 vezes 180. Por quê? Porque essa daqui a gente já sabe, do triângulo. Lembra que eu falei? O triângulo é o primeiro polígono. Então, nós já temos todas as propriedades desse. E muitas coisas a gente vai construir em função das propriedades que nós já conhecemos do triângulo. Então, ele está dizendo assim, que a soma desses 3 ângulos, α1 mais α2 mais α3, olha lá, vai dar, se eu usar a formulinha, tem que dar quanto? A soma dos ângulos internos do triângulo. α1 mais α2 mais α3. Nós vimos que a soma dos ângulos internos é 180. Então, por que dá 180, né? Tem que satisfazer essa formulinha também. 3 menos 2 vezes 180 lá, Então, vai dar soma dos ângulos internos, 1 vezes 180, 180. Na verdade, essa aqui não se justifica pela fórmula. Eu só estou falando para vocês que a soma dos ângulos internos do triângulo, usando a formulinha, dá certo. Essa justificativa a gente fez de outra forma. Nós passamos uma paralela aqui, esse ângulo aqui é igual a esse, então aqui é α1, esse ângulo aqui é igual a esse, então aqui é α2, então α1 mais α2 mais α3 dá 180. Essa é a justificativa. Mas se eu aplicar a formulinha para o polígono, como ele é um polígono convexo, tem que satisfazer. E nesse aqui daria quanto? A1, A2, A3, A4, A5. Como que você calcula? A soma dos ângulos internos é 5 menos 2 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos é 3 vezes 180
Então, a soma dos ângulos internos é 0. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 2, 3 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. 540. Tá? Ah, como é que a gente chega nessa expressão aqui, ó? Não é difícil, não. Na verdade, lembra que eu falei? O que a gente vai usar? A gente vai usar essa propriedade que eu já sei do triângulo. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar como exemplo aqui o meu n igual a 5, que é um pentágono. Depois a gente vai fazer uma generalização. Depois a gente pega o caso geral, tá? Então, o que eu faço? Tem duas formas de explicar. Eu gosto mais dessa aqui, ó. Pega um ponto que não precisa ser no centro da figura. Normalmente a gente vai lá para o centro, mas não precisa ser o centro, pode ser qualquer ponto dentro da região delimitada pelo polígono. Aí você vai fazer o seguinte, ó, a gente vai traçar triângulos com os vértices. Aí a primeira pergunta: quantos triângulos eu consigo fazendo dessa forma? Ligando esse ponto aos vértices, eu consigo exatamente 5. Eu vou usar esse lado com esse vértice, dá um triângulo. Aí esse lado BC com esse ponto dá outro triângulo. Entendeu? Eu não estou falando de pegar de qualquer jeito. Eu estou falando assim, ó, usando os vértices e mais esse pontinho aqui. Não ligando vértice com vértice, mas ligando todo mundo a esse ponto. Eu consigo quantos triângulos? 5. Por quê? Porque eu estou trabalhando com pentágono. Se por um acaso eu pegar um quadrilátero, na hora que eu pegar um ponto aqui, eu consigo quantos triângulos? 1, 2, 3, 4. Porque eu tenho 4 lados aqui para fazer os triângulos, entenderam? Então, a quantidade de lados é a quantidade de triângulo que eu consigo formar aqui. Aí eu faço assim, ó. Eu quero somar esse ângulo, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Eu quero a soma dos ângulos internos. Então, vou somar esses ângulos assim, ó. Eu vou somar aqui assim, ó. Eu vou somar esse, mais esse, mais esse. Dá quanto? 180, porque eu estou no primeiro triângulo. Depois eu vou somar esse, mais esse, mais esse. Dá 180, que é triângulo. Vou somar esse, mais esse, mais esse. Dá 180, porque é triângulo. Aí eu somo esse, mais esse, mais esse. Dá 180, porque é triângulo. Aí eu somo esse, mais esse do canto. Dá 180, porque é triângulo. Então vai dar 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 180, certo? Quando eu fizer 5 vezes 180, eu estou fazendo o quê? Eu estou trabalhando. 5 vezes 180, às vezes você risca, ela vai riscando por cima. Vai dar o quê? Vai dar a soma dos ângulos internos, vai dar A mais B mais C mais D mais E. Então, vai dar a soma dos ângulos internos, mais uma volta completa que eu fiz aqui nesse ponto. Estou dando uma volta completa, que é 360. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 360 para o lado de lá. Então, você tira que a soma dos ângulos internos é 5 vezes 180 menos 360. Então, eu poderia dizer que se eu tiver um polígono de 7 lados, eu conseguiria construir quantos triângulos? Desse jeito. Se o polígono se o n for igual a 7. Eu conseguiria construir 7, aí ficaria 7 vezes 180, vai ser a soma dos ângulos internos mais 360. Então, esse 5 aqui, ó, é porque a gente está pegando caso particular para o pentágono. Mas, então, a soma dos ângulos internos, na verdade, para um n qualquer, maior que 3, para n maior ou igual a 3, vai dar n vezes 180 menos 360. Essa é a formulinha. A pimenta mais lá está outra fórmula. O que ele fez para chegar na outra fórmula, aquela fórmula que a gente usou, é isso aqui, ó. 360 não é 2 vezes 180? Então ele faz assim, soma dos ângulos internos é n vezes 180
menos 2 vezes 180. Então, eu chego na formulinha geral, que é a soma dos ângulos internos coloco 180 em evidência, fica n menos 2 vezes 180. Ponho 180 em evidência. O que sobra? N menos 2 entre parênteses aqui, ó. Então, eu posso usar essa fórmula aqui, se você quiser, mas você pode usar essa se você quiser também. Qualquer uma das duas, é a mesma. Essa aqui eu acho um pouquinho mais rápido, porque no lugar de fazer 17 vezes 180 menos 360, você faz 17 menos 2 dá 15, 15 vezes 180, pronto, achou. Primeiro exercício aí da apostila. Qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono? Aplicaçãozinha direta da fórmula. O pentágono, é só isso que você tem que pensar. O pentágono, penta, o n é igual a 5. Então, o pentágono, eu sei que a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. O pentágono, eu faço n igual a 5. Então, a soma dos ângulos internos vai dar 5 menos 2 vezes 180. E vai ser 3 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos vai dar 540. Qual é o polígono cuja soma dos ângulos internos é igual a 1260? Então, aqui eu tenho que usar a formulinha. Soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Falou em soma dos ângulos internos, eu vou usar essa formulinha. Quando ele te dá o polígono, ele vai te dar o valor de n. Nesse caso, eu não sei o valor do n. Então, o que ele te deu? A soma Então, a soma dos ângulos internos é 1260. Então, você não tem o n, mas você tem esse resultado aqui, ó. Ele te deu esse resultado. Substitui aqui e acha o n. Então, aqui vai ficar 1260 graus é igual a n menos 2 vezes 180. Aí, ó, eu passo esse 180 para cá dividindo. Se quiser aplicar distributiva também pode, mas o mais fácil é passar ele dividindo, vai ficar 1260 graus dividido por 180 graus. Vai cancelar a unidade de grau, vai dar n menos 2. Vai dividir tudo por 10. 126 por 18 dá 7. Então, n menos 2 vai ser igual a 7. Portanto, o n é igual a 7, o menos 2 vai para o lado de lá, fica mais 2. O n é igual a 9. Então, qual polígono que é? Eneágono. Alternativa B. Se você quiser colaborar com o nosso canal e puder colaborar, faça um Pix do valor que você puder, profpimentamate@gmail.com.